Boa tarde, estamos aqui diretamente da Expo Católica 2024, a maior feira católica da América Latina. O Santuário São Judas Tadeu invade os estúdios aqui da Rádio 9 de Julho para acolher cada um de vocês que nos acompanham pelo Facebook da Rádio 9 de Julho e também pelo YouTube da Arquidiocese de São Paulo. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história do nosso santuário, sobre todas os processos realizados lá naquele grande santuário, Oásis de Misericórdia, que se localiza na Avenida Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo. E hoje nós temos duas convidadas que são colaboradoras do nosso santuário, que vão falar um pouco para nós sobre a sua experiência de longos anos neste santuário dedicado ao apóstolo de Cristo, São Judas Tadeu. Nós vamos conhecer também um pouco de um testemunho, o que São Judas já realizou na vida de cada uma delas. Então, fique com a gente, porque a prosa está muito descontraída. Agora eu sei, o que você não sabe do santuário, que você vai ficar sabendo nessa tarde de hoje. Então quero acolher a Fernanda e a Priscila, muito bem-vindas, que alegria ter vocês aqui nessa tarde, para conversar um pouco com a gente sobre o nosso santuário, que a gente ama muito, não é mesmo? Obrigada, Padre. Também me sinto muito feliz e lisonjeada de estar aqui nesta tarde. Que bom, seja bem-vinda. Toda a oportunidade que a gente tiver de promover e de falar do Santuário São Judas Tadeu, para as pessoas conhecerem melhor esse lugar tão maravilhoso, a gente vai falar dele para as pessoas também terem a graça, né? Sentirem um pouquinho do que a gente sente lá. Que bom. Então, diga para nós, quanto tempo que você já trabalha neste santuário? Como que foi? Como que começou essa história de amor com o Santuário São Judas Tadeu? Você. Quem começa? Bom, eu estou há 25 anos, trabalhando no santuário. Começou de uma forma inusitada. Nunca imaginei que ia trabalhar num lugar tão grande e, para mim, de tanto reconhecimento, né? Comecei como entrevistada para ser colaboradora da nossa obra social São Judas. E depois de um certo período eu adquiri um problema de saúde, fiquei um tempo afastada e retornei à secretaria. Então, a partir daí, esses 25 anos eu passei por várias etapas do santuário, né? Mas é tão gratificante estar lá que palavras são poucas para descrever, né? Eu moro na Zona Norte, trabalho na Zona Sul, de um extremo ao outro, e há 25 anos faço isso com muito carinho. Mas você já conhecia o santuário antes de começar a trabalhar? Só pela televisão, só pelas mídias, isso. Priscila, e você? Então, eu sou paroquiana, né? Eu fiz primeiro Eucaristia lá, fui crismada, participei de Pastoral da Juventude, Apostolado da Oração, era voluntária de PASCOM, né? Pastoral da Juventude, da Comunicação. Daí, já era jornalista? Daí eu me formei jornalista e foi uma experiência nova, né? Contratarem uma jornalista para assumir o jornal São Judas, do santuário, e que é distribuído todo dia 28 lá para os devotos São Judas e agora é online no site do santuário. E o Jornal São Judas foi um grande aprendizado para mim, né? Além disso, todo o envolvimento com o Ministério da Eucaristia, né? Sendo também agente de pastoral, conheci meu marido lá na paróquia, depois eu até vou falar sobre isso. E são várias graças alcançadas ao longo desses anos, também 25 anos. Então você foi uma das primeiras jornalistas do Santuário São Judas Tadeu? Isso, eu sou a primeira. A primeira. Que né? legal. Foi uma coisa diferente, uma coisa nova. Né? As igrejas não costumam contratar jornalistas, então passei por um período de experiência e deu certo, né? E o nosso departamento de comunicação só cresceu depois disso. Que legal. E ainda hoje produz o nosso jornal, a revista. Isso, Jornal São Judas, Revista São Judas, todo o conteúdo do site, notícias da igreja do mundo todo, da Arquidiocese de São Paulo, da região Ipiranga e do Santuário São Judas Tadeu, promovendo sempre, né, as notícias da igreja. E a sua família, então, desde pequena você frequenta o santuário, então já conhece o santuário antes de começar a trabalhar? Desde pequena, indo às missas, né? Então eu conheço bem de perto o lado também do devoto, do paroquiano, né? Esse amor que vem desde sempre na minha vida. Que legal. Então vocês já viram muitos padres deonianos passando por ali, né? Sim, muitas gestões. Muitas histórias, né? São histórias e são fases diferentes do santuário. Eu falo assim que eu acompanhei um crescimento. E todo dia é um aprendizado novo você estar lá. Né? Eu, como trabalho na secretaria, lido com o público, ali todo dia você aprende um pouquinho com alguém. Você extrai alguma coisa boa de alguma pessoa e alguma pessoa leva uma coisa boa
que nós podemos fornecer lá do santuário, né? Então, é muito gratificante. Eu trabalho na secretaria, mas assim, você tem um momento de felicidade, um momento de tristeza, as pessoas que vêm buscar o sacramento, as pessoas que precisam de ajuda. Então, a nossa dinâmica de dia, de acolher as pessoas, é variada. Mas eu acho que o melhor de tudo é acolher. E acolher bem quem procura o nosso santuário. Que nessa grande São Paulo, que é muito procurado, né? Então, é muito gratificante. Alguma de vocês viram o momento em que o santuário se tornou, que a paróquia São Judas Tadeu se tornou santuário? Vocês entraram já como santuário? Vocês pegaram esse período de transição? Você, talvez, como paroquiana, Sim, né? como paroquiana, Uhum. né? Na verdade, foi só oficializado em 1997 Certo. como santuário, mas sempre foi. A afluência de fiéis, todo 28, desde que começou em 1940, né? Então, isso daí a gente já acostumou com aquele movimento, com as pessoas vindo, né? E é toda uma rotina diferente que muda na festa a cada mês de 28, que é celebrado São Judas Tadeu, o dia votivo de São Judas Tadeu, né? Então, a oficialização feita pelo cardeal da época, Dom Paulo Evaristo Arnes, só veio carimbar, só veio, né, oficializar o que a gente já sabia, que era um santuário pela grande afluência de fiéis. Que legal. Nós estamos aqui na Expo Católica 2024, a maior feira católica da América Latina. Você que nos acompanha pelo Facebook da Rádio 9 de Julho ou pelo YouTube da Arquidiocese de São Paulo, você pode ir deixando aí seus comentários aqui no chat, para que a gente consiga também interagir com cada um de vocês. Se você já visitou, diga para nós o que está achando da experiência de conhecer essa feira tão importante para nós católicos. Também pode conversar conosco pelo WhatsApp da Rádio 9 de Julho, 3932-1600, tá bom? A gente quer saber o que vocês estão achando. Esse aqui é o quadro Agora Eu Sei, e nós estamos falando um pouco sobre o Santuário São Judas Tadeu. E a Fernanda já disse um pouco, né, sobre a transição de departamentos, né? Fernanda, então fala mais um pouquinho pra gente, Priscila também. Vocês, desde que começaram a trabalhar no Santuário São Judas Tadeu, sempre estiveram no mesmo departamento, já passaram por muitos outros, e como foi essa experiência? Bom, eu comecei na obra social São Judas. Fiquei por lá 3 anos, tive um afastamento por motivos de doença. Retornando, o padre da época me trouxe para o santuário e eu fiquei na telefonia num período. Depois, ajudava no setor de casamentos. A pessoa do casamento se aposentou. Vai a Fernanda para o casamento. Depois de em 2012, fui convidada a ser secretária de pastoral. Em 2015, fui convidada, a obra passava por um processo de readequação, fui convidada de novo a trabalhar na obra social. Depois voltei à secretaria e fui convidada a ser a coordenadora do setor da secretaria. Hoje trabalho com a secretaria e com a sacristia do santuário. Então, são alguns setores que eu já passei nesses Muito aprendizado 25 anos. durante esses Bastante, anos. Né? Bastante, muito. Então, o meu... Priscila, você... eu passei de voluntária para funcionária, a única diferença, né? Porque como jornalista, você assina até hoje, né? Como jornalista responsável do jornal São Judas. E depois o que fez é que foi acrescentando, né? A revista São Judas, o site. Na época que eu comecei não tinha site, não tinha internet. A gente tinha um arquivo de fotos, tinha que pegar, tinha disquete. Então o que foi mudando foi a tecnologia, né? O modo de fazer as coisas. E a gente vai se adaptando ao longo dos anos, né? A todas essas transformações do mundo. E que a igreja também vai se adaptando ao longo do tempo, né? Que legal. Eu tenho uma curiosidade, né? Vocês estiveram ali bem no início, onde o santuário foi reconhecido como um santuário, né? Faz parte do nosso carisma de padres deonianos, reparadores, o atendimento de confissão. Desde que vocês chegaram, essa procura pela confissão já era grande, vocês viram essa procura crescer. Como foi? Isso surgiu porque já faz parte do nosso apostolado o atendimento de confissões com uma frequência muito maior do que talvez em algumas outras paróquias, porque a gente tem a graça de podermos colocar alguns outros padres no santuário, né? Tanto que hoje lá nós somos em 10. Mas como foi? Vocês lembram-se disso? Não sei se recordam. Assim, uma coisa que sempre chamou muito a atenção foi o número de fiéis. Então, para esse número de fiéis,
o santuário sempre teve vários padres. Então, no devocionário de São Judas Tadeu, escrito em 2010 pelo padre Augusto César Pereira, jornalista responsável por 20 anos do jornal São Judas, ele fala lá que o santuário sempre foi a igreja da arquidiocese com maior contingente de padres. Então, sempre foi grande o número de atendimentos, né? E em 28 também, nós temos registros das filas dando voltas na Alameda dos Guaiós, a rua de trás do santuário, para passar diante da imagem de São Judas Tadeu. Então, é assim, a devoção continua, apesar dos anos, né, passando, e a gente vê que é assim, a formação, a espiritualidade, o lado religioso, que o nosso santuário ele é essencialmente religioso. São missas, várias opções de horários de missas e atendimento de confissão. Isso faz com que as pessoas venham e acabam sendo depois paroquianas por terem todo esse acolhimento, toda, né, esse suporte espiritual lá. Que legal. E nas datas mais fortes da igreja também, a gente vê que aí aumenta demais. Porque os telefones não param de tocar. Vocês atendem. Ai, que bom que vocês têm a confissão todos os dias, todos os horários que podem nos atender. Tem desde a pessoa idosa, que pode ir durante o dia, até o mais jovem que sai do trabalho e precisa chegar já no finalzinho correndo para a confissão, né? Sim. Mas é um ponto muito forte o santuário e que as pessoas agradecem muito. Sim. Quando podemos dar essa informação, olha, nós temos. É um aconchego para o coração de algumas pessoas, né? Que estão naquela processo de angústia. Então, eu acho que isso é muito forte no santuário, né? Os maiores acessos no nosso site são para a pessoa ter informação de missa e confissão, né? Olha que legal. E isso é bom, e eu penso que foi um crescimento, assim, amparado na devoção. As pessoas começaram, a devoção a São Judas que começou a crescer, E vai passando então começaram a conhecer de geração em o geração. santuário e essa assistência nos sacramentos. Né? Isso. Que legal. Priscila e Fernanda, como é trabalhar no Santuário São Judas Tadeu? Como é isso para vocês? Olha, até às vezes me sinto até um pouco assim acanhada. Porque quando você vai visitar uma igreja, a minha paróquia, que eu frequento, eu trabalho no Santuário São Judas, parece que lá é uma coisa gigantesca de outro mundo, que não é como igreja. Mas você trabalha no Santuário São Judas, lá tem muita gente, muita missa, né? Para mim, eu não tenho palavras para explicar o amor que eu tenho pelo que eu faço e por trabalhar lá. Então, esse amor se renova todo dia, né? O que você vai encontrar, eu acho que é um aprendizado para mim de ter possibilidade de ter trabalhado e ter crescido esses 25 anos no santuário. Legal. Então, são as surpresas de Deus, né? Porque quando a gente trabalha assim no meio de comunicação qualquer, nós temos as notícias, as coisas que vão acontecendo, mas nós temos todo o suporte também do Espírito Santo. Né? Então, na hora de elaborar uma pauta, na hora da gente escutar um testemunho, é um enriquecimento para a nossa vida também espiritual. Né? Então, particularmente, eu sinto um crescimento muito grande espiritual, né, ao longo desses anos. Não tem como comparar a Priscila que começou, né? E que vem hoje, porque eu experimento também na minha vida pessoal muitas graças, muitos amparos que Deus dá, né? E no dia a dia também do trabalho, né? Às vezes a gente pensa assim, mas, né? Nossa, tem o padre, né? Responsável da comunicação, tem tanta coisa, mas a gente tem o Espírito Santo também. Vai lá, pega testemunho com tal pessoa, olha no site, saiu a mensagem do Papa, né? Então sempre tem essas surpresas que a gente ao longo do tempo vai também se acostumando, né? Porque o nosso chefe é Deus. Tem essa diferença. Nós trabalhamos numa multinacional e o chefe maior é Deus. É Deus. É um privilégio pra gente. Sim. Desde 1940, certo? Que a Paróquia Santuário marca presença aqui na cidade de São Paulo, né? E então, desde que vocês começaram, o santuário começou a fazer parte da história de vocês, o que mais tem marcado vocês ou um fato que mais marcou vocês até hoje? No meu caso, foi a renúncia do Papa Bento XVI, foi uma coisa bem chocante. Na época a gente ficava assim, nem sabia como anunciar, como escrever, como noticiar, né? E
Eu acho que sempre assim, as mudanças de papa que impactam a gente, né, também a noticiar para as pessoas. E sempre que tem também documentos, né, do papa, da igreja, decisões, eu acho que é sempre a gente sente aquela responsabilidade de passar informação, de passar correto e rapidamente. Então, eu acho que é sempre muito forte para mim quando tem mudanças na igreja. Que as pessoas falam, mas igreja é tudo muito parado. Não é parado, é tudo muito dinâmico. Sim. Né? As informações vêm, está acontecendo. Agora, Carla Cutts vai ser canonizado. Então, sempre tem novidade e a gente tem que acompanhar tudo isso. E na secretaria impacta um pouco as divulgações da igreja em si, porque há muita mudança hoje, né, em conceitos de novas formações de famílias. Então, é bem delicado tratar, né, e as pessoas procuram mesmo essas informações. Então, a gente tem que estar sempre antenado para passar tudo certinho, né, para as pessoas e não ficarem com dúvidas ou acharem que não estão sendo bem acolhidas, né? E nesses anos de história, além disso, tem algo que marcou mesmo a vida de vocês, a família, algo que vocês falam, nossa, que bom estar aqui no santuário e poder experimentar e vivenciar isso. Bom, eu tenho uma história que a Priscila acompanhou e muitos colaboradores acompanharam. Há 21 anos atrás, eu fui diagnosticada com um tumor no nervo trigêmeo. Então, foi um processo, assim, de um dia estar bem e do outro dia estar, né, na mesa de centro cirúrgico, não sabia como ia ficar. E eu tenho um carinho pelas pessoas que estavam lá, mesmo sem me conhecer, que fizeram uma corrente de oração e formou um grupo. E o pessoal, o padre me levou para a missa, fez novena, tudo para acompanhar esse período. Né? Então, isso para mim marcou muito. Né? Isso faz parte da minha vida. Não, vamos dizer assim, é um momento que eu fui lá para baixo e que a fé e a devoção a São Judas e a Nossa Senhora trouxe de volta. Eu falei, não, Deus falou assim, não é tua hora, volta lá porque você tem mais o que fazer lá embaixo, né? Vamos dizer assim, lá onde você atua. Sim. E Deus foi tão bom que a minha recuperação foi muito boa. Então, isso para mim é sem dúvida o que marcou mais. Você pode ter filhos, né, Fê? Eu pude... Minha família foi constituída toda ali, né? Então, os filhos nasceram, cresceram, foram batizados, tudo ali, né? Tem a história. A irmã casou, batizou as sobrinhas, tudo tá lá no Ligado santuário. no Santuário São Judas. Santuário. Mesmo morando na Zona Norte, né? Mesmo morando na Zona Norte. Que legal. Eu tenho também, não tem como não falar, são testemunhos, além de, assim, da minha vida, da minha família, eu, meu marido, meu filho, do meu pai, né? Meu pai, minha família. Meu pai tinha problemas de saúde. Uma vez ele fazendo uma cirurgia, ele era ministro da Eucaristia na época, lá no santuário. E o médico era ateu. Depois da cirurgia, ele testemunhou assim, falou pro meu pai, né? Olha, eu não sei o que aconteceu, parece que tinha uma mão guiando na hora da cirurgia, eu nunca tinha sentido isso. E era um dia 28, então todos os ministros na Capela do Santíssimo, na hora da cirurgia, todo mundo intercedendo, rezando por ele, sabe? Então, ao longo dos anos são vários, né? Eu conheci meu marido lá, numa missa, durante a missa. Casei lá. Meu filho, eu não consegui engravidar, depois eu quis adotar. E eu tive um sonho que meu filho tinha aparecido lá na igreja, dentro da igreja, numa manjedoura. E depois, ao longo dos anos, quando eu consegui adotar meu filho, fui buscar lá no Ceará. Quando eu cheguei, foi no Natal, ele foi convidado para ser Menino Jesus, e ele foi Menino Jesus no Natal, no meu sonho, né? Que eu tinha visto ele ali no santuário como Menino Jesus numa manjedoura. E ao longo dos anos, são vários, assim, pequenos milagres e graças que a gente vai reconhecendo a presença de Deus, sabe? Essas graças que não tem preço, né? Então, é assim, além de funcionária, de colaboradora, não tem como a gente não ser devoto de São Judas Tadeu, amar Jesus Eucarístico, e vai aprofundando isso nessa fé, nessa espiritualidade, e sente também aquela responsabilidade de passar adiante, né? Eu digo assim, para mim não basta ir para o céu, ser santa, eu quero levar um monte de gente comigo, né? Com certeza. Então a gente vai abraçando essa causa aí, trabalhando na comunicação, evangelizando,
para alcançar esse objetivo. Você que está nos acompanhando, nós estamos aqui na Expo Católica, a maior feira católica a maior feira católica da América Latina, e nós estamos conhecendo um pouco sobre o santuário e também sobre uma história de devoção junto a um apóstolo de Cristo. Que bom ter a tua presença nos acompanhando aqui. Nós estamos com a Priscila, com a Fernanda, que estão falando para a gente sobre essa experiência de trabalhar no santuário e de também ter São Judas Tadeu como um apóstolo que intercede nas causas mais necessitadas. Já a gente quer conhecer mais um pouco dessa história. Vocês falaram muito rápido, viu? A gente quer conhecer um pouquinho mais. Trabalhar no Santuário São Judas Tadeu. Qual é o maior desafio de estar lá? Bom, no atual momento, o santuário vai passar por um processo de toda informatização. Então, tudo será informatizado. E nós estamos acostumados a trabalhar com uma secretaria, modelo padrão de secretaria, né? Então, esse tem sido um grande desafio. Uhum. Vai ser um grande desafio que vamos enfrentar, né? Mas vai ser muito bom estarmos totalmente digitalizado, vai adiantar o trabalho, vamos dizer assim, as pessoas vão poder ter acesso a documentos mais rápidos, né? Vão poder fazer pedidos online sem ter que ir até a secretaria, né? Então vai ser muito bom mesmo. Esse é o maior desafio para mim ainda neste momento. Olha, no meu trabalho, eu acho que o desafio é o mesmo de toda a igreja, alcançar os jovens, né? A gente quer evangelizar através dos meios de comunicação disponíveis, né? O santuário, graças a Deus, está super à frente, assim, tendo disponível redes sociais, tudo para evangelizar. E a gente quer alcançar os jovens para renovar a igreja, para renovar, porque a gente vai vendo falecendo ali os agentes pastorais, os fiéis, os paroquianos, os devotos, os velhinhos. Mas e aí? E o que vai vir depois? É uma grande preocupação que deve ser de todos nós, católicos, né? E muito mais da gente que está na comunicação. E falando em juventude, né? Nós somos uma paróquia e santuário, e eu, como padre neste santuário, eu percebo um número muito grande de jovens, principalmente na busca pela confissão. E quando estou presidindo a Eucaristia, também sempre vejo muita presença de jovens, né? E, de fato, é um desafio muito grande. Nós conseguimos alcançar os jovens, né? Mas sendo um desafio, não acho que a gente está um pouco atrás, porque tudo que a gente oferece ali é muito bonito. Isso sempre, né? É muito bonito quando a gente vê nas filas, sempre tem jovens ali, né? Mas ainda continua sendo um desafio, né? A gente tem que pensar nisso, né? Porque se preocupar e se empenhar. Com certeza, porque para que esses que frequentam o nosso santuário para buscar sacramentos possam também sentir que ali é a sua casa. E se comprometam, né? Uhum, se comprometam. Claro, uhum. A busca pelos sacramentos é muito grande. A inscrição de crisma está aberta. Então, toda hora tem algum jovem lá na secretaria procurando, e até mesmo um adulto procurando o sacramento que ela ainda não teve. Então, a afluência dos jovens é bastante. Só precisamos saber como nós vamos manter o desafio de mantê-lo ali, né? E não é só jovens, né? São novas lideranças, né? Tem que renovar sempre, tem que estar sempre trazendo gente nova para a igreja, né? Amanhã mesmo começa o EJC, né? Meu filho vai participar. Tá toda feliz, Toda né? feliz. E no já é a segunda geração, já. A segunda já? Eu participei do primeiro EJC do santuário. Primeiro? Nossa, 1993. Priscila, você tem história mesmo, hein? No mês de junho, no mês passado, nós tivemos a crisma lá dos adultos, né, também dos adolescentes e jovens. E o Dom Ângelo ficou bastante impressionado, porque tinha uma senhora de 92 anos que estava recebendo o sacramento da crisma lá no nosso santuário. Ficou muito feliz, e ela também, a gente percebia a felicidade dela. E é legal pensar que o santuário oferece que, isso. 65 adultos. Depois, no sábado seguinte, 47 jovens, né? Os números são sempre muito grandes lá. Sim. Isso é muito bom, né? Pois é uma complexidade. Fernanda e Priscila, dia 28 maior, dia 28 de outubro está chegando. Nós já estamos desde o início do ano, até um pouco antes, né? Até desde o ano passado, já sonhando e preparando essa grande festa para nós. Não sei se vocês conhecem o Santuário São Judas Tadeu, mas fica o convite, não é mesmo? Para que conheça o Santuário São Judas Tadeu, localizado na Avenida Jabaquara, 2682. Fica do ladinho do metrô São Judas. Muito fácil de chegar lá. 70 passos. 70 passos, ó, já contou. Nós estamos aqui também na Expo Católica, na Rua 9,
que é a rua que o santuário foi homenageado. É a Rua do Santuário, Rua Santuário São Judas Tadeu. Se você vier aqui na Expo Católica, pode conhecer, escanear o QR Code e conhecer um pouco mais sobre a nossa história. No dia 28, nós estaremos lá, né, de braços abertos, com o coração também aberto, para acolher cada um de vocês. Como é essa experiência? Porque, realmente, ano passado, meu primeiro ano de padre, lá no Santuário São Judas Tadeu, uma movimentação fora do comum. Como é para vocês, como fiéis e devotas, mas também como colaboradoras do santuário, estar presente e a complexidade de estar dentro dessa dinâmica que é o Santuário São Judas Tadeu, especificamente no dia 28 de outubro? Bom, a festa... Secretaria Socorro, né? Não, a festa começa a ser preparada bem antes, né? Sim. Nós temos uma equipe que pensa a festa, que organiza tudo, para que faça toda a documentação correr, e eu faço parte da equipe. Mas o santuário, ele muda a cara dele, vamos dizer assim, todo 28, mas para outubro é tudo diferente. O fluxo de pessoas são diferentes, a procura pelo sacramento, pela confissão, tudo é diferente. Mas assim, para mim, como colaboradora, é sempre uma festa. E todo ano se renova aquela felicidade de estar participando, né? A secretaria abre às 5 da manhã, fecha às 22 horas, e sempre com pessoas entrando e saindo e deixando suas intenções, né? E fazendo suas perguntas. O telefone que não para de tocar. Todo mundo até põe um medinho quem vai começar. Olha, amanhã é dia 28, hein? Só, você vai ver, é o primeiro 28 seu. Então tem essa... Mas é super gratificante e estar junto nesse dia. E eu e Priscila temos alguns 28 de bagagem, né? Então é muito, muito, muito bom, muito bom. Eu já dormi lá no santuário de 27 para 28, algumas vezes, porque a gente começa às 5 da manhã também, atendendo a imprensa, assessoria de imprensa, né? Sim. É um trabalho de assessoria de imprensa que tem somente no dia 28 de outubro, porque são várias as emissoras de TV, de rádio, de jornal, que a gente atende. A gente disponibiliza os padres, né? Para atender essas pessoas, dando as notícias, quantas comunhões foram distribuídas da novena, durante a festa, expectativa, quantas as pessoas que vão passar ali e tudo que o santuário vai oferecer, né? Cada ano tem um tema, cada ano tem um material que a gente faz, o livro da novena. Então a preparação vem bem antes mesmo, para a gente poder se preparar espiritualmente e todos os detalhes para que não falte nada. O devoto chega lá, ele ser recebido na bênção, na missa, no atendimento de confissão. Então, todo o espaço sagrado do santuário tem devoto. Então, é muito difícil contabilizar. Quando a imprensa pergunta quantas pessoas vieram, a gente não sabe contabilizar, não dá para porque mensurar. Todos os espaços, a igreja antiga Estão que tem ocupados. a imagem de São Judas Tadeu, é cheia de gente, pessoas para passar diante da imagem, né, para agradecer ou fazer o seu pedido, né, pedindo a intercessão de São Judas. Então é assim, é muito difícil a gente contabilizar e é sempre um desafio quando alguém pergunta. E uma gente entrando para uma missa na igreja, a outra começando no palco lá fora. Então, e você vê aquela avenida cheia, é uma imensidão de pessoas. É uma diferença do santuário urbano, né? Que as pessoas vêm, fazem o seu momento de devoção, sua oração, vão para o trabalho, às vezes voltam na hora do almoço ou depois que sai do trabalho. Então é assim, é muito dinâmico lá. É como se fizesse parte da vida mesmo, Sim, né? da rotina. Da rotina da vida da pessoa. Da rotina da pessoa. Eu vou passar no santuário agora, Isso. depois eu volto, no final do dia tem a festinha, eu vou continuar. Acende a vela, participa sim. da procissão, né? Sim. E é muito Realmente, bonito. né? É muito E para impressionante. nós estarmos nesse dia também é presenciar a fé das pessoas. Né? Tem pessoas que vêm de longe, a pé, de bicicleta, outro que vem vestido de São Judas, porque veio agradecer, a pessoa entrando de joelhos na igreja antiga. Então a gente vê a fé das pessoas que você pensa que hoje não existe mais. Pois é. Né? E uma coisa muito interessante é que quando a gente entrevista essas pessoas, nossa, por que você está aqui? Você tem alguma graça especial? A maioria é para agradecer. A maioria, né? Sempre, todo ano. Olha, eu vim aqui agradecer a São Judas Tadeu por esse ano, pela vida. E é sempre assim, na simplicidade, né? E é bom saber que as pessoas são gratas também. Sim, e eu fico às vezes impactado, me deparo na Capela dos Milagres, né?
de tantos testemunhos que ali estão depositados, né? É uma fé muito bonita. E o dia 28 eu também fiquei muito impressionado, não só no dia 28 de outubro, mas nos outros 28 motivos. Vem gente de muito longe. Já teve gente do norte do país, do sul, né, do nordeste, de outras cidades aqui da região de São Paulo. Realmente é um santuário muito frequentado. E o dia 28 isso acaba se amplificando mais. No interior de São Paulo, né, tem um devoto chamado Adriano. Todo ano ele vem de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é longe Muito, também. Ele vem Ribeirão. só para ir para o santuário e volta no mesmo dia. Todo ano ele faz isso, há muitos anos. Pois é. Daqui uns dias estaremos aí novamente nessa dinâmica tão bonita e envolvente, né? Sim, com certeza. A graça de Deus. Sim, nós estamos preparando coisas muito legais, novidades para esse ano. Então você não pode ficar de fora. Nossa programação já vai estar no nosso site, também em todas as nossas redes sociais, para você saber um pouquinho do como será a nossa festa e para que você também se sinta convidado a vivenciar junto conosco essa experiência de fé. Quando Dom Odilo, na carta que ele dirigiu ao santuário para os 25 anos, quando ele disse que o santuário é um oásis de misericórdia, realmente é o que nós experimentamos quando a gente chega no santuário, né? Inclusive foi muito bonito o ano passado, né, com todas essas atividades, essas comemorações dos 25 anos, porque teve peregrinação dos padres. Verdade. Então foi impressionante Nossa, ver. foi muito bonito. Ver No todos dia os do padres. Sagrado Coração de Jesus, dia de santificação do clero, de oração pela santificação do clero, a igreja nova, cheia de padres, né? Cabe 800 pessoas sentadas na igreja nova. E pela primeira vez, eu fotografei aquilo, eu nunca tinha visto a igreja nova cheia, só de padres. E depois várias outras peregrinações que ocorreram, né? No ano passado, foi muito forte, muito marcante, muito bonito, né? A oração da igreja, a oração pelo clero e o povo participando junto nessa ação de graças é sempre muito marcante. Se vocês não trabalhassem no Santuário São Judas Tadeu, o que vocês fariam? Vocês já se imaginaram longe ou distante desse santuário? Não, assim, porque assim, eu tive outros trabalhos antes de começar, mas como é uma vida, praticamente metade da nossa vida Sim. está lá no santuário, né? Então, eu digo, todo dia eu me renovo como o santuário se renova, né? Tem dias que você está no alto, tem dia que você está mais baixo, mas você faz pelo local que você está, pelos devotos que você vai acolher, né? Então, eu não me vejo, sinceramente, neste momento trabalhando. Eu também não, porque quando eu estava no período de discernimento vocacional, né? Porque a gente tem aquele período de adolescência, juventude. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria fazer jornalismo, queria trabalhar com comunicação. Eu optei pela comunicação, mas eu queria servir a Deus ao mesmo tempo. Eu queria servir a Deus, evangelizar. E pedia para Deus, olha, Senhor, me coloca onde o Senhor quiser. Daí, na época, é lógico, a gente tinha poucos os meios de comunicação onde jornalista podia atuar, né? E foi fruto de muita oração. Deus abrindo os caminhos e me colocando ali. Foi uma novidade para mim e eu nunca me imaginei em outro lugar mesmo. Que legal. Eu me sinto assim... Preenchida, realizada. Preenchida, realizada totalmente. Que legal. E digam para nós, vocês sempre foram devotas de São Judas Tadeu? Vocês... como que surgiu? Agora a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre esse testemunho bonito que eu já conheço e que realmente é muito bonito. Vocês duas têm uma experiência e uma história muito linda com São Judas. Então, como começou essa história de devoção? Se vocês sempre foram devotas? Conta pra gente. Bom, na realidade, a minha devoção a São Judas começou quando eu comecei a trabalhar lá. Porque, Sim. às vezes era, eu vou pedir para São Judas. Mas eu não tinha muito contato. Minha paróquia era de outra devoção, né? Mas lá, com o contato com o povo, com a fé, a minha também passou a ficar diferente e o meu contato com São Judas, a minha solicitação a São Judas passou a ser mais frequente. Aquele dia cansada, que tem um monte de coisa para resolver. São Judas, dá uma ajudinha, a hora que vem, chega a resposta. Assim, muito bom. Eu também não era, não. Apesar de ser paroquiana, de frequentar lá há muitos anos, eu era mais do coração de Jesus por participar do apostolado da oração. Sou ainda do apostolado da oração,
completei 30 anos de apostolado esse ano, né? Mas eu fui me sentindo contagiada pela fé dos devotos. Então, cada vez que eu vou entrevistar um devoto, que ele me conta com tanto amor, tanta devoção a São Judas, eu comecei também a fazer meus pedidos e a ser atendida também, né? Então ai, São Judinha, obrigada pela essa graça. A gente acaba tendo mais intimidade. Sim, sim. Vai lá aos pés da imagem, pede, olha, intercede a Deus por isso. Eu tenho sido atendida também, então não tem como eu dizer que eu não sou, né? Pois é, não tem como. Não tem como, né? a gente trabalha junto com ele. São Judas também esteve muito presente na minha vida, porque minha mãe é muito devota de São Judas Tadeu, né? E minha avó mora próximo a uma paróquia dedicada ao apóstolo de Cristo, São Judas Tadeu, lá em Poços de Caldas. Nossa. E imagina, eu fui o primeiro filho a sair de casa. E aí quando eu saí de casa, eu vim morar no Instituto Menino de São Judas Tadeu, que fica ali aos fundos do santuário. E minha mãe viu nisso como um sinal, porque ela disse, então São Judas está cuidando, né? Aqui é pertinho de São Judas. Cuidando dele. Está cuidando dele. O que os paroquianos e os devotos, quem nos acompanha, para além do que vocês exercem como colaboradoras nesse santuário, não conhece da história de vocês? O que a gente quer aqui agora é conhecer um pouco dessa história, dos desafios, né, desse testemunho de vida, de cura, de alcançar uma graça, né, Priscila? Então, conte pra gente mais um pouquinho daquela história que vocês começaram a dizer, pincelar. A gente quer saber mais como foi esse desbravar dessa bonita história de milagres, né, que São Judas, tenho certeza, intercedeu na vida de vocês. Então, eu brincava assim, né? Quando eu era mais jovem, mais novinha, frequentando o santuário, às vezes eu passava em frente à imagem de Santo Antônio e brincava com Santo Antônio, com a imagem, né? Mas eu queria arrumar um namorado, mas que fosse um homem de Deus, que fosse uma pessoa boa, parceira, que fosse de Deus, né? E brincava com Santo Antônio. Daí depois eu comecei a ver que assim, vou pedir pro São Judas, né? Eu tô aqui no santuário. E daí, participando de uma missa, depois que eu tinha participado de um EJC, era uma missa em que a gente vendia os adesivos do EJC, Encontro de Jovens com Cristo, eu fui oferecer para um rapaz lá na igreja um adesivo. Ele, não quero comprar. Mas de longe eu fiquei olhando para esse rapaz lá, né, jovem ali na missa, e pensei, na hora do Paz de Cristo eu vou dar um abraço nesse rapaz, né? E eu fui. Né? Eu atravessei a igreja e dei um abraço nesse moço que eu nem conhecia. Daí depois a gente foi conversando, né? No outro domingo, a gente foi se conhecendo e a gente começou a namorar. Foram 5 anos de namoro e depois, para marcar, para casar, eu falei, não, tem que ser dentro da igreja nova. Daí todo mundo, mas dentro da igreja nova é muito grande. Eu convidei todo mundo que eu conhecia, né? E o padre, na época, o padre Juarez Castro, fez o favor de contar essa história lá, na hora do casamento. Pensa que eu não sei? Você estava desse lado, César do outro. E aí a gente se conheceu dentro da igreja. Eu acho que não foi coincidência, né? Eu pedia que fosse uma pessoa de Deus. E depois, ao longo dos anos, eu fui... A minha vida foi... sempre entrelaçada com a vida dentro da comunidade, dentro da paróquia, né? Depois que, aos passados anos, tinha o sonho de ser mãe. Uma vez participando de um retiro, uma religiosa me perguntou, você pensa em vocação, né? E eu falei, não, a única coisa que eu sei é que eu quero ser mãe, eu tenho vocação para ser mãe. E a dificuldade depois para engravidar, não conseguia engravidar, era um sonho que eu tinha. Daí, eu e meu marido optamos por adotar uma criança. E todo mundo sabe o quão grande é o desafio de enfrentar uma adoção. Tanto pela parte burocrática, quanto desgaste emocional, né? E quem que entra numa fila de adoção no mês de setembro e no mês de dezembro já está com a criança no braço, né? É uma grande graça alcançada, que eu acho. Porque é muito difícil você, né? Então eu fui na vara da infância e da juventude, fiz toda a papelada, né? E em dezembro foi chamada
e eu adotei o meu filho. Então é assim, são graças que a gente também tem provações, muitas provações, mas a gente vê sempre um amparo. A gente está amparado por esse Deus que não abandona a gente, né? Para a gente poder continuar trabalhando. Sim. Bom, eu nesses 25 anos, né, do santuário tem uma história assim. Minha família começou trabalhando lá. 2 meses depois que estava casada, eu descobri, fui diagnosticada com um tumor no nervo trigêmeo, de cirurgia emergencial, né? A pessoa, quando faz uma cirurgia assim, sai com algumas sequelas, né? Dessa cirurgia, deu parestesia do lado direito do corpo, do lado esquerdo de audição e parestesia do rosto. Lá vai todo aquele processo de recuperação, tudo. Em 1 ano, eu estava de volta ao santuário. Neste período de 1 ano, eu também tive a graça de ter uma gestação. Meu primeiro filho nasceu, ainda estava no processo de recuperação. Então, Deus preparou tudo certinho, correu tudo bem. Eu mesmo com as dificuldades, consegui tudo bem. Ele, quando estava com 8 meses, precisei operar de novo, porque aumentou o outro pedacinho do tumor que não tinha mexido. Passa por tudo de novo, a recuperação mais rápida. Passados esses 5 anos, Deus me agracia com mais uma gestação. Então, eu falo assim, as bênçãos que aconteceram lá dentro, eu não tenho palavras para agradecer. Porque Deus me trouxe a vida, me recuperou de muitas dificuldades que ficaram, muitas sequelas, e me deu 2 graças. Hoje, meu filho mais velho tem 20 anos e o mais novo com 15 anos, que são uma bênção na minha vida. Então, não tenho como agradecer a Deus e a São Judas por ter realizado essas obras na minha vida. Que bom, que bonito. Que bonito saber que, para além da contribuição profissional, a gente pode também presenciar na vida de vocês uma ação de Deus, né? Pela intercessão de São Judas Tadeu. E, além das histórias de vocês, quantas outras, né? Vocês já conheceram nesse lindo trabalho de doação, né? Quantas histórias passam pelo santuário, não é mesmo? Sim. Muitas histórias de vidas, muitas histórias bonitas, histórias tem tristes que se tornam alegres depois. Então, é um processo de ouvir, quando você dá atenção à pessoa, muitos chegam lá, até um morador de rua, se você dá uma atenção para ele, ele tem histórias e tem riquezas para você extrair daquela pessoa. Então, acho que diariamente, toda pessoa que vem para o atendimento que eu pego, Deus mandou aquela pessoa e naquele dia eu vou ter uma missão, né, de ajudar essa pessoa. Então, o que mais me comove é perceber que realmente o amor pelo santuário, pela paróquia Santuário São Judas Tadeu vem de gerações, né? Nos grupos de jovens que eu estou inserido, muitos dizem, né? Meus avós participavam daqui, meus pais participavam daqui, eu venho daqui. Então, às vezes eu tenho foto de... Até tem a Carol, que ela e o Bruno são casados, né? A gente se tornou amigos, e ela tem uma foto dela pequenininha, ali indo na igreja, já na igreja nova, e hoje já adulta, casada, frequentando também esse santuário. Então a gente percebe isso, né? Parece que os pais, os avós vão transmitindo isso, né? Mas o interessante da devoção de São Judas é isso, né? Não é uma aparição, não foi uma aparição, mas esse testemunho das gerações, das pessoas que têm sido agraciadas ao longo dos anos e que vai passando para os filhos, para os netos, né? Assim como eu, várias pessoas que eu conheço, amigos, inclusive que eu encontrei aqui na Expo Católica, pessoas lá do santuário que vivenciaram isso também. E agentes de pastoral, que hoje são coordenadores de pastorais, também são filhos de agentes de pastoral que conviveram com meus pais, né? Lá, do Encontro de Casais com Cristo, pastoral familiar. Eu posso te dar exemplo de 3 coordenadores lá que são filhos de agente pastoral de muitos anos. Então, tudo isso é aquela semente, né? Do amor, da fé que tem sido depositada e que a gente sabe que dá frutos. Nossa, que legal. Os voluntários mesmo, Sim, né? Os voluntários, eles são pessoas que foram agraciadas, alcançaram alguma graça, e em retribuição eles dão o trabalho deles lá no santuário para retribuir, porque não tem dinheiro, não tem como retribuir, né? É uma graça muito grande. Eu sei de testemunho de voluntários que foram curados de câncer, como a Fernanda, que
os médicos tinham aconselhado, olha, teu filho, né, você vai precisar fazer aborto, que essa criança não vai vingar. Daí rezou, pediu muito a graça, persistiu com a gravidez e o filho nasceu perfeito. Então, são coisas assim que não tem como agradecer. A pessoa fala, não, eu vou me dedicar, eu vou vir todo 28, ajudar aqui, trabalhar, porque eu preciso agradecer a Deus por essa grande graça que não tem nem como agradecer, né? Pois é, e a gente recolhe esses testemunhos, né? Isso. As pessoas que vão lá e querem contar algum testemunho para nós, Isso. a gente pode recolher isso. Isso. Para que um dia a gente tenha um sonho, a gente tem um sonho de começar a divulgar a história de São Judas na vida de cada devoto, né? Se você tem testemunho, né, entre em contato com a gente. Pois é. Priscila e Fernanda, conta pra gente alguma curiosidade do santuário que as pessoas ainda não sabem. Existe alguma? Eu acho que uma legal, uma bem interessante é a da imagem de São Judas, né? Quando o santuário foi construído, em 1940, tinha sido encomendada uma imagem de madeira que ia vir de Portugal, de navio, porque naquela época não tinha os meios de transporte, né? Não era fácil, né? E precisava o primeiro padre, João Bicher, da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, tinha encomendado essa imagem e queria para a festa do 28 de outubro de 1940, o primeiro ano da festa. E eles viram que não ia dar tempo, não ia ter como chegar, porque demorava muito as viagens de navio naquela época. Daí tinha que improvisar. Daí ele foi numa fábrica de imagens que tinha em São Paulo e conversou com o dono e pensaram o que a gente vai fazer para encomendar uma imagem de gesso mesmo, mas ninguém sabe, não tinha internet naquela época. Como que ia ser as características de São Judas, né? Daí eles conversando, falaram do martírio. Então pegaram uma forma onde iam fazer uma imagem de São José, tiraram o lírio da mão de São José, o menino Jesus, puseram a Bíblia e puseram a machadinha, que é o símbolo de como São Judas Tadeu foi martirizado, né? E improvisaram. E as cores, o vermelho do martírio, do sangue de São Judas, que foi martirizado, e o verde da esperança, né? E também porque o dono da fábrica era italiano. Então ninguém sabe ainda se era isso ou se era porque ele era italiano. Mas essa imagem, a nossa oficial, é a mesma que foi essa primeira de 1940, né? E até hoje é venerada essa imagem oficial, que é tão querida pelos devotos de São Judas Tadeu. A imagem milagrosa que tem um olhar terno, né? Que é tão bonita olhar. e toca a gente, né? A fé de que São Judas está ouvindo a oração e pedindo a Deus, né? Intercedendo. E essa imagem original é dessa história aí, que eu acho que não é todo mundo que sabe. Né? Bom, uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas não conhecem é que no santuário nós temos Sala do Céu. Verdade. Quando você vai dar tem a Sala do Céu. Nossa, mas Sala do Céu é bem, assim, é uma curiosidade. Sim. Mas Sala do Céu é interessante. Nós temos duas salas do céu. Você sabe por quê, né? É onde os jovens se reuniam e era uma escadaria muito grande. Então ninguém queria, as pastorais, os mais idosos, tal, não queriam subir tanta escada, que era além da sacristia. Então, a sala intermediária era chamada pelos jovens de Sala do Purgatório, e a que ficava no andar superior, que tinha muito mais escada, a Sala do Céu. Uma dessas escadarias funciona hoje no departamento de comunicação. Eu acho que a gente está no céu agora, viu? Porque é longe para chegar lá, né? Que legal. E, meninas, alguém que nunca conheceu o santuário, ou que vai lá e talvez não sabe tudo que pode encontrar, o que a gente pode encontrar no nosso santuário? Temos as confissões, as missas, mas também de meia hora, acompanhando os horários ali da confissão, as bênçãos. Isso. E o que mais que a gente pode encontrar? Nós temos uma secretaria aberta todos os dias da semana, das 8 às 18. Nos dias 28, a secretaria abre às 7 da manhã e fecha às 19 horas. Temos a loja de artigos religiosos aberta também das 8 às 19 horas, de segunda a sexta. Temos o Café São Judas. Café, que é delicioso. Temos o memorial, né, que conta a história toda do santuário. Tem muitos lugares para se conhecer. O velário, né? Tem o velário para as pessoas acenderem as velas. Pode comprar a vela do tamanho que ela quiser, 1,80 m de altura. Nós temos a Capela da Paixão, que fica na entrada da Igreja Antiga. A Capela dos Milagres, onde a pessoa pode depositar os exvotos, né? Imagens de gesso, de cera.
E colocar bilhetinhos com agradecimentos, pedidos para São Judas Tadeu. Depois, esses pedidos e agradecimentos e até esses objetos são abençoados com a relíquia de São Judas. E é renovado sempre antes do dia 28, né? Nós temos a Sala São Judas, onde são feitas as bênçãos. A pessoa se ela tem uma imagem quebrada em casa, alguma coisa que ela não quer jogar fora, tem uma mesa onde ela pode depositar ali essas imagens que depois são recolhidas da forma mais adequada, né? Nós temos muitas pastorais, muitos movimentos. Exatamente. Temos atendimento psicológico com psicólogas voluntárias, sala da escuta. Temos a obra social com muitas atividades. Isso, né? A pessoa pode fazer cursos de se aperfeiçoar profissionalmente, pode conseguir uma ajuda social. Então são vários esses segmentos do santuário, que é essa diversidade que traz essa riqueza tão grande, né? E se alguém não mora em São Paulo, não tem condições de vir conhecer o santuário, como que pode fazer? Quais são os nossos meios de comunicação e a grandeza disso? Nós temos missas veiculadas pelo YouTube toda semana, todo dia de semana, às 5 horas da tarde. É veiculada pela Rádio 9 de Julho, a missa. E nós temos também no site, nós temos redes sociais, Instagram, Facebook do Santuário. Nós sempre estamos colocando ali as notícias atualizadas. Exatamente. Além disso, também temos o jornal, revista. Jornal online, revista online, sempre com tudo de santuário, com formação também e espiritualidade. Eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês para vir aqui conversar conosco, para fazer com que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre o nosso santuário. Obrigado mesmo, a gente fica com o coração muito alegre e reconhecido. Vamos encerrar então esse nosso programa, essa nossa entrevista, rezando, pedindo para São Judas. Então você que nos acompanha, se você tem alguma causa impossível para ser alcançada, através dessa oração nós queremos rezar por cada um de vocês. Nós conhecemos aqui apenas 2 histórias, mas a gente sabe que, para além das histórias aqui contadas, muitas outras poderíamos contar. Talvez a sua. Então queremos agradecer vocês que ajudam o santuário, queremos agradecer a Rádio 9 de Julho por ceder esse espaço para nós, também a Arquidiocese de São Paulo. A gente se alegra muito. Muito obrigado à Rádio 9 de Julho por permitir que também a missa seja transmitida através das ondas da Rádio 9 de Julho. Muito, muito obrigado. Rezando essa oração, depois damos a bênção final, agradecendo e pedindo que São Judas Tadeu interceda sempre por nós. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram um caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre, e assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como membro ativo de minha comunidade. Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São Judas Tadeu, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e até uma próxima.